Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Victor Freire, terapeuta cognitivo-comportamental, especializado em reprocessamento e desbloqueio emocional. E hoje a gente vai fazer um diagnóstico dos seus bloqueios emocionais, das principais feridas emocionais que podem estar travando a sua vida financeira, seus relacionamentos, a sua saúde mental. Da onde que vem as nossas emoções? As nossas emoções, ela vem dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos geram as nossas emoções. As nossas emoções geram os nossos comportamentos e os nossos comportamentos geram os nossos resultados. Então, uma pessoa que quer mudar a base emocional dela, ela tem que bater no topo da pirâmide, que é os pensamentos. Por exemplo, você pode acordar um dia bem e receber um telefonema de que você foi roubado, de que seu carro bateu, de alguma tragédia, e ali aqueles pensamentos, aquela notícia ruim, desaba o seu dia, não é verdade? E ao contrário também pode acontecer. Você pode ir para a igreja, você pode conversar com um amigo, uma conversa legal, e aquela energia, aqueles pensamentos positivos de você ir para a igreja, por exemplo, eles te deixam com mais esperança, com mais fé, com mais alegria, não é verdade? Porque os pensamentos geram os sentimentos, e os sentimentos geram os nossos comportamentos, consequentemente, os nossos resultados. Então, os sentimentos, as bases dos nossos sentimentos, é o significado que a gente dá para as coisas que nos acontecem. Então, a gente precisa mudar o significado do que nos aconteceu para que a gente possa governar as nossas emoções melhor. Então, eu quero fazer com vocês o que foi proposto de um diagnóstico emocional do seu passado, das coisas que te aconteceram, para que você possa ser mais tranquilo no presente e conseguir construir um futuro mais tranquilo por dentro. Então, eu quero que você preste muita atenção. Eu vou aqui abrir agora o meu computador, a tela do meu computador, porque eu criei um mapa mental para que você possa entender de uma forma mais tranquila, de uma forma mais lúdica, como que funcionam os bloqueios emocionais. E aí eu vou direcionar você para você criar o seu próprio diagnóstico e no final a gente vai aplicar uma técnica de resignificação para você ter as suas emoções mais tranquilas, beleza? Então vamos lá. Olha, preste atenção. Na terapia de reprocessamento, existe algo muito interessante que nos relata do porquê que as pessoas sabem o que precisam ser feitos, mas elas não conseguem colocar em prática. E por que isso acontece? Por conta do nosso emocional, por conta dos bloqueios emocionais. E por que isso acontece? Então vamos lá. A terapia de reprocessamento, ela tem uma base científica, psicológica, bem interessante que explica isso. A nossa mente ela é dividida em duas etapas, no racional e no emocional. O racional, ele é responsável pelos nossos objetivos, pelos nossos planos, pela autocobrança. E o emocional, ele é responsável pela sua disposição, pela sua disciplina, pelo seu ânimo. E o que acontece? O nosso racional, ele vive mais no nosso consciente, que é apenas 5% do que nós controlamos da nossa mente. E o emocional, ele vive mais no nosso inconsciente, que é os 95% do que nos governa. O ser humano, ele vive mais no automático. E aí veio o pai da psicanálise, que foi Freud, e criou a teoria do iceberg. A teoria do iceberg diz que a ponta do iceberg, que é essa parte aqui de cima, ela representa o nosso consciente e essa parte aqui de baixo representa o nosso inconsciente e o nosso subconsciente também mora aqui dentro do nosso inconsciente, que é algumas camadas mais profundas da nossa mente, ok? Então, aonde eu quero chegar? O meu trabalho é trazer essa base inconsciente o máximo para cima, para que a gente possa identificar as feridas, os bloqueios, as crenças, tudo que nos impede de avançar
de conquistar novos relacionamentos, de ter uma vida mais saudável, de realizar os nossos sonhos, não é verdade? Então vamos lá. Olha, existe uma coisa que se chama força de tração de realização. A força de tração de realização do racional, ele representa apenas 13%. 13%, dá uma olhadinha aqui, olha. A força de tração do racional, de força, representa 13%. Então não adianta a pessoa querer, não adianta a pessoa planejar, ela ter clareza do que quer, aonde ela quer chegar, se está tendo uma desconexão do emocional com o racional, porque a maior parte da força de realização está aqui, ó, no emocional. Isso é comprovado cientificamente. O ser humano ele toma decisões baseadas nas emoções. Tem alguns estudos que falam sobre vendas, que o ser humano ele toma decisão de venda, de compra, através do seu emocional. Não é verdade? Então olha só, por que esses bloqueios acontecem? Por que essa desconexão entre o racional e o emocional acontece? Ele acontece por conta de dois fatores, por conta dos recursos e por conta dos registros. Preste atenção, o que são os recursos? Os recursos é a matéria-prima para que possa ser construída a obra. Como assim, Vitor? Preste atenção nisso aqui. Os recursos são as referências do passado que você tem para poder construir o seu presente. Como assim as referências do passado para poder construir o presente? Preste atenção nisso aqui. Todo ser humano ele foi programado desde o ventre da barriga da sua mãe até os dias de hoje, através de tudo que ele viu, ouviu e sentiu. E o que acontece? Quando você estava na barriga do ventre da sua mãe, se a sua mãe ela teve pensamentos negativos, sentimentos negativos, ela podem ter passado esses sentimentos para você, porque vocês dois estavam conectados. E aí, talvez essa criança possa nascer mais estressada, mais inquieta. Durante a gestação, se não houver paz, se tiver muitos conflitos, essa criança ela já nasce um pouco alterada biologicamente, porque ela pegou isso da mãe dela. Agora, por outro lado, se a criança, se ela tiver tido paz dentro de casa, né, amor durante a gestação, músicas de louvor, essa criança, ela vai nascer mais tranquila, porque ela nutriu os sentimentos da mãe, sentimentos de paz, sentimentos de alegria. E aí, só que muitas pessoas teve muitos conflitos, principalmente na gestação, e essa criança já nasceu um pouco com alguns problemas psicológicos por conta disso. E aí, essa criança, no decorrer da sua idade, no decorrer da sua vida, ela foi sendo programada cada vez mais através do ambiente e através das memórias de alto impacto emocional. E o que isso tem a ver com os recursos? Os recursos são essas referências que você tem do passado para que você possa construir o seu presente. Você já viu uma mulher que vê o pai batendo na mãe e ela se casa justamente com o cara que bate nela? Porque na infância ela viu o pai dela bater em sua mãe e aquilo psicologicamente, inconscientemente, gerou nela padrões aonde ela se relacionou com pessoas com as mesmas características do pai. Eu vejo isso demais. Eu vejo isso demais. Por quê? Porque do 0 até os 7 anos de idade, principalmente, a sua mente funciona como uma esponja. E tudo que entra na sua cabeça como uma verdade absoluta. E você não sabe distinguir o que é certo ou errado. E aqueles pensamentos da sua infância que colocaram em você, que você viu, que você sentiu, às vezes você nem se lembra mais. Mas está aí, governando a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de se relacionar, a sua perspectiva de como enxergar o mundo. E assim você foi programado. Essas são as suas referências. Então, quando uma pessoa chega em mim e fala, Vitor, eu queria ter um casamento próspero, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para essa pessoa é como que foi o relacionamento dos seus pais? Porque se ela só tem as referências dos relacionamentos do pai dela, ela não vai conseguir construir esse relacionamento saudável com um cônjuge, um casamento próspero, feliz para a vida dela. Então, ela tem que ir atrás de novas referências, habilidades,
necessárias para que ela possa trazer à realidade esse objetivo. Então, preste atenção nisso aqui. Eu gosto de falar o seguinte, eu gosto de contar a história de Noé. Noé, ele teve a visão da construção da arca, Deus mostrou para ele a arca, mostrou para ele as instruções para poder construí-la, e Noé, ele teve que ir atrás de uma série de referências, de habilidades, de ferramentas necessárias para poder construir aquela arca. Noé, ele teve que aprender sobre a arquitetura da arca, ele teve que aprender sobre o betume que passava ali por trás, por dentro, para que a arca não afundasse durante o dilúvio. Então ele teve que ir atrás de uma série de novas habilidades, referências, para poder construir aquela arca. Então eu gosto de dizer o seguinte, quando a pessoa tem uma visão, quando ela tem algo que ela quer, não importa qual área da vida seja, ou na financeira, ou na saúde física, mental, ou nos relacionamentos, qual área da sua vida hoje que você mais precisa? Pega essa chave para a sua vida. Primeiro você tem que responder 3 quens, quando você tem a clareza de onde quer ir, para o que você quer para a sua vida. Quem é a pessoa que você deve se tornar para poder construir essa visão? Porque Noé, ele se tornou um construtor de arcas para poder construir a arca. Quem são as pessoas que vão te ajudar a chegar lá? Porque sozinho você não vai conseguir. Você precisa de mentores, você precisa de terapeutas que te ajudem a entender o seu passado, resignificar as dores que te aconteceu, liberar o perdão de uma forma profunda. Você precisa de personagens para poder ir para a academia. Quais são as pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar, independentemente da área da sua vida que você almeja? E o terceiro, quem são as pessoas que já estão lá para que você possa modelar elas, para que você possa seguir os rastros que essa pessoa deu para poder ter chegado lá? Então, a pessoa que já chegou em algum lugar, ela deixou os rastros para terem chegado lá. Então, se você identificar esses rastros, você também vai conseguir chegar lá. Porque se um pode, todos podem. Todos podem. Como que eu rastreio essa pessoa que já chegou onde eu quero chegar? Lendo os livros dela, assistindo o conteúdo dela, indo nas palestras dela, comprando cursos dela. É assim que a gente vai identificar como que essa pessoa chegou lá e seguir a mesma jornada. Então, as pessoas elas não entendem isso sobre os recursos, as referências do passado, e elas não conseguem trazer à realidade ali os objetivos que ela tem de vida, para a vida da saúde. Isso serve para os relacionamentos, para o seu cônjuge, isso serve para o seu casamento, isso serve para a sua vida financeira, para todas as áreas da sua vida, para a sua vida espiritual, para todas as áreas da sua vida. Então, quando a pessoa não tem as referências do passado, ela não consegue trazer ao presente o objetivo, a clareza que ela tem para o futuro dela. Porque o nosso passado, ele pode apenas falar sobre o nosso presente. Ele explica o nosso presente. O nosso passado explica o nosso presente. Só que o nosso passado não pode explicar o nosso futuro. Porque isso depende do hoje, isso depende do agora. Então, esse é o primeiro fator por que acontecem esses bloqueios. E o segundo são os registros. Os registros são os traumas, as feridas emocionais do passado e as crenças limitantes, padrão de pensamento errado, os hábitos errados, que te impedem de alcançar o seu potencial máximo e de trazer à realidade os seus objetivos. Então, o que isso quer dizer, Vitor? O que significa os registros? Os registros são as memórias de alto impacto emocional que você teve na sua vida desde o dia que você nasceu até os dias de hoje. Como assim memórias de alto impacto emocional? Se eu te perguntar quais são os 3 piores momentos da sua vida, você vai conseguir se lembrar deles com facilidade, não é verdade? Porque foram momentos que te marcaram. Ou então se eu te perguntar quais são os 3 melhores momentos da sua vida, você também vai conseguir se lembrar com rapidez, porque foram momentos que te marcaram, não é verdade? Só que a nossa mente registra de uma forma muito mais impactante as nossas memórias ruins do que as boas. Inclusive, existe um filme que se chama Divertidamente, que mostra isso de uma forma muito explícita. Aquele filme Divertidamente, onde tem as emoções que fica na cabeça da criança, é uma parte do filme que mostra ali as memórias principais, elas ficam em lugares diferentes. Na verdade, umas bolas que são as memórias principais, e elas ficam em lugares diferentes,
e aquelas memórias realmente representam a nossa vida. Ali, as memórias de alto impacto emocional representam os momentos que nos impactaram. Então, esses momentos que nos impactaram, eles governam os nossos padrões de pensamentos, de comportamentos, de sentimentos também, tá bom? A nossa mente ela é programada através de duas formas: através da repetição de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, e através das memórias de alto impacto emocional. Só que a nossa mente registra de uma forma mais negativa, de uma forma mais impactante, as coisas ruins. E quando ela registra algo de ruim que te aconteceu, a sua mente cria um alerta. Esse alerta cria um padrão de defesa, porque a nossa mente não quer passar por coisas ruins, a nossa mente quer economizar energia, e ela cria um padrão de defesa para que ela não passe novamente pelo que ela passou. E aí esse padrão de defesa nos prejudica, e nos prejudica que é uma beleza. E agora eu vou te passar quais são esses padrões de defesa e você vai criar o seu próprio diagnóstico. Então pega um papel e uma caneta para que você possa criar o seu próprio diagnóstico, e no final eu vou te falar como que você vai conseguir trabalhar essa ressignificação, beleza? Então pega o papel e caneta e vamos lá. O primeiro, podemos ver aqui que é o da humilhação. A primeira ferida emocional é a da humilhação. É o rebaixamento moral, faz com que nos sentimos inferiorizados, é a dor de não se sentir importante, sente vergonha de si mesma, guarda o que sente, se fecha, se torna uma pessoa tímida. Por exemplo, na minha infância, eu lembro que meu pai tinha me dado 2 tapas na minha cara e na frente dos meus amigos, e aquela situação me gerou uma humilhação. Aquela humilhação me gerou um comportamento de timidez, porque inconscientemente, na minha cabeça, vou traduzir aqui para vocês qual o padrão de defesa que foi gerado dentro do meu inconsciente, falava o seguinte para mim inconscientemente: você não vai dar sua opinião, você vai ficar calado, senão você vai ser humilhado novamente. E aí, eu ficava tímido, me fechava, guardava o que eu sentia por causa da humilhação que eu tinha passado. E aí eu tive que voltar lá no meu passado, identificar quem foi o autor e o episódio que aconteceu essa cena e resignificar. Então, se você passou pela ferida da humilhação, você precisa identificar quem foi o autor, o principal autor que te humilhou e qual foi esse episódio. E aí você vai deixar anotado aí quem foi esse principal autor da sua humilhação, beleza? O segundo é a do abandono. É o sentimento de rejeição, a dor de não se sentir querida, de não ser aceita. Forma de proteção: aproveita tudo enquanto tem. Consequência: necessidade de presença, de atenção, de apoio, tem dificuldade em resolver alguma coisa sozinha. A ferida do abandono ela gera dependência emocional. O que é a dependência emocional? É a gente estar em relacionamentos, ou amizade, ou sociedade, ou namoro, ou cônjuge, relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, e a gente aceita. A gente não consegue se opor, a gente não consegue dar a nossa opinião para as coisas que a pessoa tá te sacaneando, tá te fazendo mal, tá te roubando, tá mentindo para você. Dependência emocional. Por que a dependência emocional acontece? Por conta da lacuna emocional que não foi preenchida pelo seu pai ou pela sua mãe. Você foi abandonado na sua infância, ou pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pela sua família. Ou então você pode até ter se sentido abandonado e gerou essa lacuna emocional que não foi preenchida no passado, gerou a dependência emocional e inconscientemente fala o seguinte para você: se você não suportar o que essa pessoa está fazendo com você, se você não suportar essa agressão verbal, essa agressão física, essas mentiras, essa pessoa vai te abandonar e você vai ficar sozinha novamente. E você vai ficar sozinho novamente. Então a pessoa prefere suportar essas coisas do que ficar sozinho novamente. Isso é dependência emocional. Então a gente precisa voltar no nosso passado, deixar ele bem resolvido, identificar quem foram os principais autores que nos abandonaram e fazer o trabalho de resignificação que eu vou falar aqui no final. Então anota aí, se você está com papel e caneta na mão, quem foi o principal autor da humilhação, qual foi essa cena, qual foi o principal autor do abandono
ou autores, tá bom? As feridas emocionais, elas podem entrar na nossa vida, independentemente se você era criança ou se você estava na adolescência ou na fase adulta, ela pode entrar em qualquer fase da sua vida, tá bom? Então, se algum momento da sua vida você já sentiu alguma dessas duas, da humilhação, do abandono, anota aí os principais autores e os principais episódios em que aconteceram essa cena, beleza? O terceiro é o da traição. É o ato de infidelidade, a dor de ser trocada, quebra de confiança, expectativas não supridas. O que é a traição? É quando uma pessoa é trocada por outra. Ela pode ter se sentido traída pelo pai, ela pode ter se sentido traída pela mãe, né? O pai às vezes terminou ali o relacionamento, se casou com outra mulher, essa criança pode ter se sentido traída pelo pai, ter sido trocada, não é verdade? Ou dentro de um relacionamento, você foi traído, dentro do seu casamento, você pode ter sido traída. E isso que te aconteceu remói dentro de você. Você fala que perdoou, mas aquilo ainda está lá dentro de você, moldando os seus pensamentos, moldando sua forma de enxergar o mundo, sua forma de se relacionar com as pessoas. Então, a traição, ela tem duas formas de proteção. Ou essa pessoa se torna mais sedutora, atraente, né? Aquela mulher que vai para a academia mostrando mais o corpo, ou ela entra em um descuido pessoal, aquela pessoa que fala que todo homem é igual, que toda mulher é igual, ela não acredita mais na humanidade, ela não acredita mais nos relacionamentos. Então, qual foi a pessoa, o principal autor que você pode ter sido traída? Foi seus pais? Foi um namoro? Foi um casamento que não deu certo? Foi uma amizade? Anota aí quem foi o principal autor, beleza? Que a gente vai trabalhar no final, como fazer esse resignificar. O quarto é o da rejeição. Significa ser recusada ou desprezada, a dor de não ser aceita. Forma de proteção: não olha para suas próprias necessidades, se anula, se torna invisível. Consequência: faz tudo pelos outros em busca de aceitação, tem uma baixa autoestima, julga-se sem valor, procura solidão. Você se encaixa dentro dessas características? Foi porque você deve ter sido rejeitada ou na sua infância, algum momento da sua vida. Então, quem foram os principais autores que você se sentiu rejeitada, que você foi rejeitada? Aqui é importante fazer um exercício do seguinte: de você ficar 90 dias sem ajudar ninguém, a não ser que seja uma necessidade realmente importante, para que você possa trabalhar essa questão, porque às vezes essa pessoa que foi rejeitada, ela é boazinha com todo mundo e ela sempre acaba se arrebentando. Empresta o dinheiro para um fulano, o fulano some, não manda mais mensagem, te engana. Então essa pessoa que sofreu, a pessoa que sofre as feridas emocionais, ela se arrebenta. Ela se arrebenta com as outras pessoas. Então a gente precisa trabalhar isso, fazer o resignificar, fazer as atividades, tudo bem? Então, se você tem essa ferida da rejeição e faz muito pelos outros e sempre acaba se prejudicando, faz uma atividadezinha de 90 dias sem ajudar ninguém, a não ser que seja algo realmente importante, ok? Então, vamos lá. A última é a da injustiça. É a ação que viola os direitos da outra pessoa. A dor de se sentir usada, trapaceada. Forma de proteção: negocia como ninguém, se torna uma pessoa manipuladora, controladora. Consequência: articula para chamar a atenção, tenta sempre influenciar as outras pessoas ao falar, faz tudo para não se sentir usada outra vez, usa da persuasão. Geralmente essa pessoa, quando ela não tem um vínculo com Deus muito próximo, é aquela pessoa que fica enganando os outros, que fica passando a perna nos outros, é uma pessoa que foi injustiçada pela vida. Então, se você se enquadra dentro dessa da injustiça, identifica aí quem foi o principal autor da injustiça que te aconteceu. No meu caso, eu tive um rapaz, né, que eu fui comprar um carro, esse rapaz me roubou o dinheiro desse carro e isso me prejudicou bastante, eu fui injustiçado, né? Essa questão de ter tomado um erro, de ter confiado em uma pessoa, prejudicou meu psicológico, eu fui prejudicado financeiramente e isso me atrapalhou de avançar na vida. Eu preciso deixar essa pessoa embora, eu preciso liberar o perdão para ela. Eu preciso trabalhar isso de uma forma profunda, o resignificar, para que eu possa continuar a minha vida. Porque o cara sumiu, vou fazer o quê? Vou ficar procurando ele, vou ficar perdendo meu tempo com isso? Não, vou focar meu tempo nas sementes, em semear
para que eu possa avançar na minha vida. Pô, aconteceu? Fui injustiçado? Beleza. Não tem como mais voltar atrás, não é verdade? Então vamos continuar marchando para frente. Vamos continuar marchando para frente. Então, você anotou os principais autores da sua humilhação, do seu abandono, da sua traição, da sua rejeição e da sua injustiça. Então agora você tem o seu diagnóstico emocional das feridas emocionais do passado que te aconteceram. E aí, agora eu preciso que você coloque os principais autores, os principais episódios de cada uma dessas feridas, e o resignificar é uma carta terapêutica aonde você vai escrever para essas pessoas o seguinte: existem duas formas de trabalhar o resignificar, através das meditações guiadas e através das cartas terapêuticas. As cartas terapêuticas, elas têm um poder muito grande, muito grande. E essa carta terapêutica, você vai contar uma nova narrativa para aquele acontecimento, e essa narrativa vai começar a desfazer os padrões de defesa que sua mente criou. Porque a nossa mente, ela não sabe do que é real, do que é imaginário. Então, quando você conta uma nova narrativa, você dá um novo significado para aquilo que te aconteceu, começa a perder força esse padrão de defesa. Você começa a ficar livre dessas coisas que te aconteceram do passado. Então você vai escrever uma carta falando o seguinte para essa pessoa: se foi o seu pai, se foi a sua mãe, se foi o seu relacionamento que não deu certo, se foi os seus irmãos, não sei qual foi essa pessoa na sua vida. Eu passei pelas 5 feridas emocionais. Eu precisei trabalhar todas elas para que eu pudesse continuar avançando na minha vida. Então, escreva uma carta falando o seguinte: pai, fulano, o motivo de eu estar escrevendo essa carta para você é porque eu identifiquei que eu possuo a ferida da traição, por exemplo. E você me causou ela quando você fez isso, quando você fez aquilo. E eu me senti assim, e eu me senti assado. E aí você vai pontuar tudo que essa pessoa fez e tudo de como você se sentiu. E aí você vai colocar tudo que você tem para falar para essa pessoa dentro dessa carta. Deixe suas emoções entregar. Desliga o seu celular. Faz isso com seriedade. Deixe suas emoções entregar. Se você tiver que xingar essa pessoa, você xinga. Fala tudo o que você tinha para falar para ela, como se fosse o último dia da sua vida. E aí você vai colocar ponto final. Ponto final não, ponto. Independente de tudo, fulano, eu decido me desconectar de toda a carga emocional para que eu possa prosseguir. Eu te perdoo, assinado o seu nome. E aí você vai escrever uma carta dessa pessoa de volta para você com um pedido de desculpas. Você vai escrever o seguinte: fulano, aqui é o ciclano, eu estou escrevendo essa carta para você porque eu fiz isso contigo, eu fiz aquilo. Você se sentiu assim, me perdoe por tudo que eu te fiz. Porque tudo que eu fiz com você foi o que eu aprendi com a vida, foi o que eu aprendi com o meu passado. Porque todo ser humano que fere, um dia ele foi ferido. Se lembra do Tarzan? Tarzan se comportava como um macaco porque ele nasceu com os macacos, ele viveu com os macacos. Então tem pessoas que se comportam como macacos, entre aspas, porque elas viveram com os macacos. Então, não é nem culpa delas, foi a forma como ela foi criada. E você vai colocar isso dentro dessa carta. E eu vou deixar embaixo aqui um PDF para ficar mais fácil para você, tá bom? E aí você vai falar o seguinte, né? Me perdoa por tudo que eu te fiz. Assinado o nome dele. E aí você vai pegar essas 2 cartas e vai queimar elas e vai imaginar toda a carga emocional sendo queimada junto com essas cartas. No meu caso, foi de uma traição que eu tive, de uma mulher que me traiu. Eu queimei as cartas e queimei também as roupas que ela tinha me dado. E a partir do momento que eu queimei, eu bloqueei essa pessoa, não tive mais contato com ela. Eu queimei as coisas que ela tinha me dado. Aquele padrão de defesa que ainda tinha, porque eu achava que eu já tinha perdoado. Depois que eu escrevi as cartas, queimei as roupas, queimei as cartas. Aquele padrão de defesa que estava me prejudicando, com pensamentos negativos, com pensamentos neuróticos, neurose, sobre relacionamentos, sobre pessoas, minha forma de enxergar o mundo, foi desfeito. O padrão de defesa que minha mente criou pela traição, pela morte dos meus pais, pela crise financeira que eu passei,
Depois que eu fiz o trabalho terapêutico, essa é uma das formas, as cartas terapêuticas, a minha vida emocional, ela mudou da água para o vinho. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. Então não leva na brincadeira isso que eu estou falando para você. Faça as cartas o mais rápido possível. E a segunda maneira de fazer o ressignificar é através das meditações guiadas. Então eu vou te dar uma oportunidade de fazer uma meditação guiada comigo. Para você que chegou aqui até o final, escreveu as cartas, você vai ter uma oportunidade de fazer uma terapia comigo gratuita. Então, eu vou deixar o link para você aqui embaixo. Assim que finalizar o seu diagnóstico, escrever as cartas, você vai entrar em contato comigo e a gente vai fazer um agendamento da sessão gratuita, porque eu quero entender o que você passou, o que você tem passado e eu quero te ajudar. Eu vou fazer uma sessão com você gratuita e a gente vai fazer uma meditação guiada, ok? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um feedback de vocês e tamo junto. Aguardo vocês na sessão gratuita.